Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, que aquele que em breve virá e não tardará, aqueça os seus corações com a presença do Espírito Santo. Amém? Bom, nesses últimos meses, o número dos vídeos sobre o cumprimento das profecias tem aumentado grandemente em muitos canais aqui no YouTube. E não apenas em canais que entendem e que pregam as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14, mas muitas ovelhas de outros apriscos que não possuem toda a luz, mas que são sinceros na luz que receberam, também estão dando um alerta ao mundo de que algo grandioso está para acontecer. E embora alguns de nós às vezes dizemos que essas pessoas são as pedras clamando, na verdade, tais pessoas são os servos de Deus das outras denominações, os quais virão na hora 1/10 e tomarão o lugar de muitos que, infelizmente, abandonarão as fileiras de Deus para irem e ocuparem as fileiras do inimigo. E, meus irmãos, não há dúvida alguma de que devemos estudar e também pregar as profecias, pois, na verdade, esse movimento foi levantado com a finalidade de explanar, especialmente, as profecias de Daniel e do Apocalipse ao mundo. Contudo, estamos correndo um sério risco de nos tornarmos somente pregadores e também consumidores de conteúdos proféticos, mas nos esquecermos do principal objetivo da profecia, que é preparar um povo para estar de pé no dia do Deus Todo-Poderoso, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, versículo 14. E veja, meus amigos, à medida que o fim se aproxima, deve haver um interesse cada vez maior da nossa parte em estudar as profecias, mas também deve existir, ao mesmo tempo, um contínuo crescimento da obra que tem como objetivo transmitir ao mundo a última e solene advertência. Portanto, se nós temos nos interessado sobre o cumprimento das profecias, mas não estamos tendo o mesmo interesse em fazer com que a advertência chegue a outras pessoas, então, essa falha deve ser corrigida urgentemente. E devemos nos lembrar de que, se temos falta de alguma coisa, devemos apresentar isso a Deus, pois está escrito. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1, versículo 5. Veja, meus irmãos, o sábio Salomão diz que o temer a Deus é o princípio da sabedoria e o afastar-se do mal é o entendimento. E sendo assim, a real sabedoria da qual Tiago está se referindo não é apenas a capacidade de adquirir conhecimento, mas acima de tudo, a sabedoria que Tiago está propondo que venhamos a pedir a Deus é a bênção sobrenatural do Espírito Santo, o qual nos leva a temer ao Senhor. E os que temem a Deus são aqueles que o servem. E aqueles que o servem são aqueles que vivem em prol da salvação do próximo. Mas, meus irmãos, à medida que o fim se aproxima, também tem algo que devemos nos preocupar, pois todos que verdadeiramente têm abraçado a mensagem do terceiro anjo e buscam compreender o desdobramento das últimas profecias, a fim de proclamá-las ao mundo, esses também devem, com zelo redobrado, possuir uma clara compreensão dos testemunhos inspirados por Deus, o qual ele nos deixou. Contudo, em um momento em que tanto necessitamos da luz menor a fim de nos direcionar corretamente na luz maior, infelizmente, boa parte da igreja nunca leu um livro sequer do Espírito de Profecia, enquanto outra parte luta com todas as suas forças para anular e ridicularizar os testemunhos que Deus nos deixou. E ainda a outra parte, que acaba se tornando a mais perigosa, é constituída por aqueles que afirmam crer no Espírito de Profecia e que até citam alguns textos do mesmo, mas que, semelhantemente a como muitos evangélicos fazem com as Escrituras, negam os testemunhos, dando uma outra interpretação para textos que são tão claros e tão diretos com relação à preparação para a chuva serôdia e também com relação ao aperfeiçoamento de caráter, o qual necessitamos para permanecermos de pé no tempo das pragas, tempo qual tanto os ímpios como os santos estarão vivendo na presença de um Deus santo, mas sem que haja um intercessor entre eles e o Pai. Isso está escrito em História da Redenção, página 403, e Cristo em seu santuário, página 99. E diz o Espírito de Profecia: nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nesses dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente seu povo a respeito da sua vontade e da conduta que esse deve ter do que agora. Conselhos para a Igreja, página 92. Irmãos,
Nós estamos vivendo em um tempo extremamente solene, mas não estamos sequer compreendendo 10% da solenidade desse momento. E agora, diante das cenas que sacudirão a igreja, é quase que um genocídio não explanar diante do povo de Deus as advertências e as exortações que nos foram deixadas através dos testemunhos. Pois, sendo que não havendo profecia, o povo se corrompe, então deixar de pregar as solenes advertências do Espírito de profecia e impedir que outros as preguem, e também substituir essas mensagens por palavras de autoajuda e pregações para juvenis e crianças, é o mesmo que levar o remanescente de Deus para o abismo. E aqueles que estão se levantando contra a mensagem de advertência contida nos testemunhos, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, versículo 13. E amigos, se nós um dia aceitamos fazer parte do movimento remanescente da profecia, então, por que muitos de nós não queremos ouvir advertências que são dirigidas justamente a esse povo? Veja, se alguém é convidado para ir a uma festa a rigor e aparecer nela de bermuda e chinelo, é óbvio que essa pessoa não entrará na festa. E se mesmo tendo lido no convite que a festa era a rigor, e mesmo assim ter ido com um traje plenamente inadequado para a festa, e após ser devidamente barrado de entrar no local, ainda por cima, essa pessoa viesse a reclamar como se ela tivesse direito de ali entrar mesmo sem se vestir a caráter, então o dono da festa diria para essa pessoa: amigo, eu sou o anfitrião da festa e a festa segue conforme as minhas regras. E caso você não esteja satisfeito, em vez de reclamar, vá para uma outra festa que te aceite com esse traje, ou vista-se a caráter e você será bem recebido aqui. Bom, o dono dessa igreja estabeleceu algumas regras para aqueles que desejam participar da mesma. E o convite que ele envia para que os povos se congreguem junto ao movimento adventista é a Sagrada Escritura. Contudo, além do convite, o Senhor também envia o Save the Date, ou seja, o lembrete, que é o espírito de profecia. Ora, Deus deixou bem claro qual seria a maneira que ele trataria com esse povo, e nós não precisamos ler nas entrelinhas das Sagradas Escrituras e do Espírito de Profecia para sabermos que, para congregarmos aqui, é regra sobre regra, regra e mais regra, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. E para aqueles que não querem ler o convite e nem o lembrete, mas querem reclamar das regras que o Senhor estabelece para a sua própria igreja, então o dono da igreja diz: leia a Bíblia junto com o Espírito de Profecia e se adeque aos parâmetros desse povo. Ou procure um lugar onde não tem advertências. Contudo, aonde é pregado paz, paz e segurança, ali o Senhor não estará. E, resumindo o porquê recebemos as advertências dos testemunhos, diz o Espírito de Profecia: não são feitas aos que erram entre os adventistas do sétimo dia advertências e reprovações porque sua vida seja mais repreensível do que a dos professos cristãos das igrejas nominais, mas porque eles têm grande luz e porque, pela sua profissão de fé, se colocaram como povo especial, escolhido de Deus, tendo sua lei escrita no coração. Conselhos para a Igreja, página 99. Ou seja, meus irmãos, com grandes privilégios, sempre vem grandes responsabilidades. Portanto, paremos de reclamar das advertências que a nós são enviadas, porque o problema não está nos pregadores da advertência, mas o problema está na igreja remanescente. Pois, se essa tivesse um coração semelhante ao coração da igreja em Filadélfia, nenhuma dessas advertências seriam proferidas, mas sim, todo o espírito de profecia seria voltado a fortalecer a fé daqueles que já haviam obtido suas coroas, para que tão somente eles as mantivessem e outros não as tomassem. Apocalipse 3, versículo 11. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E não se esqueçam de, nesse próximo domingo, assistirem ao segundo vídeo da série A Grande Batalha, pois, além de fortalecer a fé de vocês, assistindo e também deixando seu like e fazendo ali o seu comentário, vocês também estarão auxiliando na divulgação desse vídeo para outras pessoas que não conhecem a mensagem dos três anjos. Então, um grande abraço a todos vocês e fiquem sob a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?